Eu sou Wagner Toledo e este é o canal Biblicamente. Esta é a playlist Os Deuses Interinos. E depois de um hiato de tempo, conheceremos o Agnosto Teô, o Deus desconhecido pregado por Paulo entre chineses e coreanos. Shang-Chi, o Senhor dos Céus, para os chineses. Hananim, o Grande, para coreanos. A crença Shang-Chi Hananim é anterior ao confucionismo, taoísmo e budismo. O fato é que a Enciclopédia da Religião e Ética, volume 6, página 272, se encontra a primeira referência religiosa chinesa específica, o Shang-Chi, cerca de 2600 a.C. Adoradores tanto da parte dos chineses, Shang-Chi, quanto da parte dos coreanos, Hananim, ambos compreenderam que jamais deveriam representar seus senhores por meio de ídolos, imagem. E na China, o deus interino Shang-Chi foi reverenciado até o começo da primeira dinastia, 1066 a 770 a.C. O que mudou? A religião afrouxou e somente o imperador passou a fazer adoração anual a Shang-Chi, até que esse fosse erradicado dos costumes. Percebe-se que, a exemplo do Inca Pachacuti, que restringiu a adoração aos nobres, deixando as massas sem Viracocha, os chineses restringiram o culto a Shang-Chi, deixando-o sem seguidores. Claramente, o vazio deixado precisava ser preenchido, e 3 séculos depois, no fim da dinastia Chu, 3 religiões inteiramente novas surgiram do nada. O primeiro foi o confucionismo. Este ensinava as massas a limitarem a devoção religiosa, a adoração de seus ancestrais, priorizando o desenvolvimento da sociedade terrena. A segunda, taoísmo, trazia uma mistura de magia, filosofia e misticismo. O taoísmo era contrário ao confucionismo. Na Índia, região do Himalaia, surge uma nova religião, o budismo. Este último pregava o celibato e, portanto, não poderia ter florescido numa sociedade chinesa inclinada à multiplicação da prole. Mas assim o fez, superando o confucionismo e o taoísmo. E o que mudou? O budismo se mostrou disposto a oferecer os deuses que os chineses podiam adorar. Gautama, o fundador do budismo, não pretendia que seus seguidores fundassem uma nova religião, tampouco que ensinassem a idolatria. Queria tão somente combater os excessos do hinduísmo. No entanto, os sacerdotes budistas viram uma oportunidade de sobrepujar o confucionismo humanista e o taoísmo místico. Não poderiam, obviamente, voltar à adoração a Shang-Chi, mas encontraram uma alternativa, digamos, convidativa. E encorajaram os chineses a que adorassem o próprio Gautama como Buda, o Iluminado. Criaram assim estátuas e deste modo surgiu os incensos comemorativos. Como aconteceu com a adoração Inti, o fator Sodoma entre os Incas, que apagou a lembrança de Viracocha, o budismo tornou-se o fator Sodoma e obscureceu a lembrança Shang-Chi Hananim.
Mesmo com o distanciamento combinado dessas três religiões concorrentes, a memória do deus Shang-Chi perdurou. Mesmo 2.500 anos após a emergência do confucionismo, taoísmo e budismo, os chineses e coreanos ainda falavam ocasionalmente de Shang-Chi Hananin com curiosidade e uma certa reverência. Mas, infelizmente, ainda hoje, quando uma criança chinesa pergunta a seu pai sobre Shang-Chi, ou mesmo um coreano, ambos os pais meneiam a cabeça e, de certo, a resposta é a mesma. Sabemos muito pouco sobre o Deus de nossos ancestrais. Da mesma forma que Viracocha, Shang-Chi teria o seu Pachacuti. Mas, seja como Shang-Chi ou como Hananin, onde encontrariam defensores que pedissem a volta dos povos infiéis? Os primeiros a chegar foram os nestorianos, no século VIII d.C. Mais tarde, Kublai Khan, fascinado pelo que aprendera de Marco Polo sobre o Evangelho, enviou mensageiros ao Papa, pedindo que mandasse missionários para ensinar as boas novas de Jesus Cristo a todos os habitantes de seu império. A China fazia parte desse império na época. O Papa demorou para atender o pedido, mas, finalmente, enviou 4 sacerdotes para os domínios de Klan. Alguns deles morreram no caminho e outros voltaram covardemente à pátria. Em lugar de pedir aos ouvintes que se ajoelhassem arrependidos diante de Shang-Chi Hananin, o Deus reverenciado pelos antepassados que haviam fundado ambas as nações antes do início da história escrita, os mensageiros muitas vezes deram um nome completamente estranho ao Todo-Poderoso. Algumas vezes, eles até se empenhavam em enfatizar que esse Deus estrangeiro não se parecia com nenhum Deus que os chineses ou coreanos tivessem conhecido antes. Era como se Abraão tivesse recusado reconhecer El Elyon. Kublai Khan, convencido de que o monoteísmo era superior à idolatria, procurou uma alternativa no islamismo. Muitos povos mongóis vieram dessa forma a tornar-se muçulmanos. Anos mais tarde, ordens católico-romanas chegaram à China e à Coreia com resultados confusos. Os católicos romanos adotaram frases como Tianju, mestre dos céus, ou Tien Lahoye, para designar Deus na língua chinesa. Mais tarde, na Coreia, eles ignoraram durante muitas décadas o termo nativo Hananin e impuseram em seu lugar esses mesmos termos chineses. Quando da chegada dos missionários cristãos à China, houve ferrenha discórdia entre si quanto ao uso de uma equivalente para Todo-Poderoso, como Shang-Chi. Uns afirmavam ser mais adequado usar um novo nome para um Deus novo. A falta de consenso sobre este ponto vital foi provavelmente a razão dos protestantes terem causado menos impacto sobre a China do que sobre a Coreia. Quando, porém, os missionários protestantes entraram na Coreia em 1884, eles estavam virtualmente de acordo. Os registros indicam que, depois de investigar a compreensão dos coreanos quanto ao mundo sobrenatural, Yahvé
só poderia ter um nome na Coreia: Hananim. Alguns talvez tivessem escolhido Hananim por pura obstinação. Eles viram que seu uso os faria prevalecer sobre os missionários católicos romanos, que tinham precedido os protestantes em algumas partes da Coreia, mas que estavam impondo um nome diferente para Deus. Em qualquer caso, já em 1890, um pioneiro protestante escreveu: o nome Hananim é tão destacado e tão universalmente usado que não precisamos temer em futuras traduções e pregações os conflitos inconvenientes ocorridos há muito tempo atrás entre os missionários chineses a respeito do assunto, embora os romanistas tenham introduzido o nome que empregam na China. Quer baseado na convicção ou no espírito de contradição, a escolha de Hananim não poderia ser mais providencial para as missões protestantes na Coreia. Pregando fervorosamente nas cidades, vilas, aldeias ou na zona rural, os missionários protestantes começaram por afirmar a crença coreana em Hananim. Construindo sobre este testemunho residual, eles magistralmente eliminaram a antipatia natural do povo coreano em curvar-se diante de alguma divindade estrangeira. Falando diretamente a um público já emocionalmente curioso a respeito de Hananim, os protestantes repetiram a proclamação do apóstolo Paulo em Listra. No passado, Deus permitiu que todos os povos, incluindo os coreanos, andassem nos seus próprios caminhos, escolhendo xamanismo, confucionismo ou budismo em preferência a ele. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho. Os protestantes explicaram que Hananim lançara as bases para uma futura reconciliação com as pessoas arrependidas, revelando-se a si mesmo de um novo modo a um povo, os judeus. Ele escolheu esse povo não por ser maior em número ou de qualidade superior aos outros, mas simplesmente por necessitar de uma lente específica para focalizar uma nova revelação de si mesmo sobre a tela da história humana. Ele deu também essa revelação de forma escrita, mediante homens especiais, Moisés, os profetas e os apóstolos. Mais importante de tudo, ele encarnou seu próprio Filho entre os judeus. Jesus, o Messias, o Logos eterno, o único homem justo, morreu pelos pecados de todos os homens e depois levantou-se dentre os mortos, provando a todos que Hananim aceitava a expiação feita por ele. A seguir, enviou mensageiros que levaram as boas notícias da redenção a todos os povos, chamando todos ao arrependimento e à fé no nome de Jesus, filho de Hananim. Os coreanos, aos milhares, ouviram reverentes os protestantes. Ali estavam homens e mulheres que sabiam muito mais sobre o Deus verdadeiro do que seu próprio rei, que lhe rendia homenagens anualmente numa ilha sagrada no rio próximo a Pyongyang, capital da Coreia. Eram pessoas que oravam livremente a Hananim em nome desse Jesus e recebiam respostas a essas orações. Os coreanos ficaram impressionados. Uma de suas tradições, Tango, afirmava que Hananim tinha um filho que desejara viver entre os homens. Os missionários católicos
ainda designando Deus com frases chineses como Tianju ou Tien Laoye, pareciam estar mostrando aos coreanos que a cultura chinesa era superior a deles. Os coreanos, naqueles dias, já lutavam com dificuldades para não se sentirem inferiores aos seus vizinhos chineses, altamente eruditos e com maiores conhecimentos científicos do que eles. Assim sendo, em números cada vez maiores, os coreanos começaram a dar ouvidos aos missionários protestantes. Em breve, um movimento de grande intensidade em resposta ao Evangelho de Jesus Cristo começou a abalar grande parte da Coreia. Hoje, um século depois da chegada dos protestantes, aproximadamente 3 milhões de coreanos pertencem a igrejas protestantes. Todos os dias, na Coreia do Sul, cerca de 10 novas igrejas protestantes abrem suas portas pela primeira vez para acomodar a ainda crescente onda de convertidos. Os protestantes também fizeram pelo menos uma outra coisa certa na Coreia. Eles insistiram em que as igrejas coreanas se tornassem autônomas, autossuficientes e autodivulgadoras, quase desde o nascimento. O entendimento foi o de que, ao serem tomados os devidos cuidados, pode-se cortar o cordão umbilical de um recém-nascido alguns minutos após o parto. O bebê pode até mesmo aprender a nadar nas primeiras semanas de vida, com a precaução adequada. As novas igrejas podem também, através do ensino adequado e do exemplo, sustentar-se sozinhas em um período relativamente curto de tempo. Os primeiros missionários na Coreia tomaram o devido cuidado, e isso resultou em algumas igrejas muito fortes. A cidade de Seul, na Coreia, por exemplo, contém as 2 maiores igrejas protestantes do mundo. A maior dessas 2 igrejas, chamada de Full Gospel Central Church, alcançou 270 mil membros em 1983. Os membros dessa única congregação excedem a população inteira de muitas pequenas cidades. Paul Vong-Chu, o pastor, organizou a Full Gospel Central Church em quase 10 mil grupos de células. Cada célula tem a sua própria liderança treinada. Se o comunismo ou qualquer outro poder inimigo tentar reprimir o cristianismo na Coreia do Sul, aquela igreja estará preparada para espalhar seus milhares de grupos de células como esporos ao vento. Nesse caso, o prédio de cimento, onde a igreja agora se reúne, iria se tornar um simples esqueleto vazio, mas o testemunho continuaria. A outra maior congregação protestante do mundo, a Yonggi-nuk Presbyterian, está atualmente ultrapassando a marca de 10 mil membros. Segundo o Dr. Sam Moffat Jr., a Yonggi-nuk é também uma igreja-mãe prolífica. Cerca de 200 igrejas filhas, em Seul e subúrbios vizinhos, tiveram sua origem no testemunho prestado pela Yonggi-nuk. E as igrejas católico-romanas na Coreia? De acordo com o Dr. Sam Moffat Jr., os sacerdotes católicos romanos na Coreia, ao verem as igrejas protestantes crescerem rapidamente, enquanto suas próprias paróquias o faziam com lentidão, convocaram uma conferência para perguntar-se: o que estamos fazendo de errado? É interessante notar que concluíram ter cometido um erro ao rejeitar o nome Hanani,
favorecendo nomes não coreanos para o Todo-Poderoso. Decidiram, então, fazer uso do nome Hananim dali por diante. Chamaram mais sacerdotes e lançaram uma nova campanha através de toda a Coreia. O alvo? Identificar-se fortemente, embora um tanto tarde, com Hananim. Desde então, o catolicismo começou a experimentar um crescimento mais rápido. As igrejas católico-romanas na Coreia têm agora um total de aproximadamente 1 milhão de membros, o que eleva o número de cristãos na Coreia do Sul, depois de apenas 90 anos de crescimento ininterrupto, a aproximadamente 25% de toda a população. Não se sabe ao certo se o catolicismo poderá superar a liderança numérica obtida pelos protestantes, principalmente através da escolha de um nome coreano para Deus e, depois, colocando o governo das igrejas nas mãos dos coreanos o mais depressa possível. Don Richardson acreditava que a Coreia do Sul pudesse tornar-se, até o ano 2000, a primeira nação do mundo a ver mais de 50% de toda a sua população fazendo parte de igrejas protestantes. Os nossos irmãos coreanos não confiam apenas no apoio da carne. As reuniões de oração realizadas antes do amanhecer nas igrejas da Coreia transbordam, caracteristicamente, de milhares de suplicantes sinceros. Seu principal pedido em oração é pela conversão de seus irmãos e irmãs da Coreia do Norte, passando do comunismo para Cristo. Sempre que os ventos sopram do sul para o norte, ao longo da zona desmilitarizada, os cristãos coreanos sobem aos outeiros e soltam balões carregados de Bíblias na direção de seus irmãos do outro lado da zona. Também ali, Hananim precisa dar seu testemunho. Pelo que se vê, o Filho unigênito de Deus Pai não se deixou sem testemunho entre todas as nações da terra.